anelo por santificação. Então, assim, eu sei que é delicado isso. Eu creio que a salvação é um dom eterno de Deus. Mas eu não posso achar que um cristão que nasceu de novo, ele não busque uma santificação. Ele não tenha uma aspiração ascensional. E ele usou um exemplo assim para mim. Olha o ladrão da cruz. Eu falei, meu amigo, se você fosse como o ladrão da cruz, e se todos nós tivéssemos uma conversão como teve o ladrão da cruz, nosso Senhor já teria voltado. Porque aquele ladrão da cruz, ele teve uma fé. E aqueles poucos minutos que ele viu o Senhor, os discípulos com 3 anos e 6 meses não tiveram. Ele olhou Jesus esmagado na cruz e o chamou de Senhor. Ele viu Jesus esmagado na cruz e ele creu que Jesus era rei. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Entende? Ele olhou para Jesus morrendo na cruz e viu que ele era imortal. Lembra-te de mim quando entrares. Ele sabia que ele não ia ser vencido pela morte. Ele iria vencer a morte. Agora, uma pessoa tem todo o tempo da sua vida e diz, eu sou assim mesmo, e se Deus me quiser, Ele vai ter que me querer como eu sou. Então, eu tenho muita dificuldade com essa fé. Eu tenho muito cuidado com esse tipo de conversão. Conversão sem novo nascimento não é conversão, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, senão nós vamos pregar uma graça banal, uma fé banal, um evangelho banal. Muito cuidado. Não estou julgando ninguém. Mas para mim, a salvação é aquilo que está na Bíblia. Nós temos a criação, a queda, agora o trabalho é um trabalho de transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E por que tem que haver uma transformação? Volto para aquilo que eu disse antes. Precisamos compreender as profundezas, as consequências devastadoras da queda. O que ocorreu no nosso homem interior. E o processo final, irmãos. Então temos criação, temos a queda, temos agora a transformação e o propósito final é a conformação à imagem de Cristo Jesus. Então este é um ponto muito significativo. Agora deixe-me extrair desses 3 textos, 3 frases, para que nós possamos caminhar sobre alguns degraus, ascendendo na revelação desta palavra, deste tema tão glorioso. Nestes versículos de Romanos capítulo 8, os versículos 28 e 29, nós podemos extrair esta frase, conformados à imagem de Cristo. Por quê? Porque esse é o propósito final de Deus. O versículo 28 vai dizer assim, que tudo coopera para o bem. Este bem aí, irmãos, tem que, de maneira hermenêutica, combinar com o propósito. Então não é um texto que está falando do nosso bem-estar. Tudo coopera para o bem do propósito de Deus. Tudo trabalha conjuntamente, porque Deus tem um propósito. Porque Deus tem um plano. Nós não podemos achar que agora, como nova criatura, nós temos um caminhar sem sentido. Nós temos que confiar que estas mãos furadas, que conduzem a nossa vida, está trabalhando. Que não existe acaso, não existe má sorte, não existe sorte. Existe um trabalho esculpidor de Cristo na nossa vida. E que nós precisamos entender que o ponto mais elevado da nossa fé na realidade em nossa vida é descansar e saber que Deus está trabalhando. Pode ser que eu não esteja gostando, pode ser que você esteja vivendo um momento ruim, momento mau, momento difícil, momento de duras provas, de duras tribulações, mas você tem que entender que se você sofre, se é pelo pecado, Deus quer te levar ao arrependimento.
Se é porque você tem um problema de egolatria, Deus quer te levar ao quebrantamento. Se é por causa da sublimidade da sua fé e da integridade do seu caráter espiritual, então Deus está te levando a experimentar mais de Cristo. É maturidade. Então, arrependimento, quebrantamento e maturidade são as 3 razões pelas quais nós possamos ou podemos estar passando por lutas, por provas, por tribulações, por angústias. Ao acaso nós não estamos sendo conduzidos. Existem 2 mãos furadas conduzindo a nossa vida. E qual o propósito disso? Para que um dia sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus.